Muito boa tarde a todos. Eu Tarde, pedia aos oradores para poderem ligar as suas câmaras e os seus olá, microfones. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu, antes de mais, falta-nos um dos nossos oradores, que é o Dr. Ricardo Batista Leite, que por mensagem me deu a indicação que estaria a entrar na sessão. Eu julgo por isso que dentro de momentos ele estará já em linha e, e sem muitas demoras eu gostaria de dar início a este tema que nos traz aqui hoje sem protelarmos muito mais o início, porque sei que já temos uma audiência com cerca de 80 participantes neste momento, o que para um dia de feriado, uma sexta-feira santa, é de reconhecer que realmente os colegas estão interessados no tema e de certa forma a participarem. Eu aproveitava, antes dos agradecimentos, de dizer que esta, esta aposta de fazer um debate com este tema num dia de reflexão, um dia que é feriado, e que apesar de haver uma suspensão por parte das celebrações religiosas, eu aproveitava para dizer que é uma boa maneira de celebrarmos uma Sexta-feira Santa, em refletir sobre um período que nos leva de muitas incertezas, para quem, como eu, tiver fé, essencialmente, a ter esperança sobre as incertezas e o futuro próximo que se avizinha. E nesse sentido eu gostava, antes de mais, de agradecer a todos os presentes, de agradecer, porque sei que são pessoas ocupadas, pessoas certamente com as suas famílias, dispensarem aqui um bocadinho do seu tempo e de mostrar muitas vezes que nós temos às vezes dificuldade de debate, de reflexão, mas estes meus debates mostraram que a participação e a disponibilidade de muitos colegas e de muitas individualidades políticas, da saúde, da área da economia, estão muitas vezes mais disponíveis do que aquilo que nós pensamos. E eu queria desde já agradecer e começar a agradecer por isso. Para o painel de hoje, nós temos um elenco de peso, por assim dizer, fazendo honras e como devem ser, de alguma cortesia, eu vou começar pelas senhoras e vou apresentar a doutora Célia Carneiro, que é minha colega, médica dentista. Além de médica dentista, exerce uma função como vereadora na autarquia de Passos de Ferreira, está quase no epicentro daquilo que foi o início desta pandemia cá em Portugal. Julgo que vai ser uma visão muito interessante também ter a Célia, vou tratá-la por Célia porque estamos colegas Sim, claro. aqui. Depois, um outro colega, o Alberto Machado, já nos conhecemos há muitos anos, que agora exerce também funções de deputado na Assembleia da República e temos trocado muitas impressões acerca deste tema e sempre da nossa profissão. O seu professor Adalberto Campos Fernandes, é escusado apresentá-lo porque os médicos dentistas conhecem-no muito bem, sem dúvida que foi um ministro que mais médicos dentistas associou ao SNS, é uma referência da saúde pública em Portugal e é um privilégio poder contar consigo, pela sua disponibilidade, seu professor desde já, e eu pessoalmente que o ouvi muito recentemente, antes de ter sido lançado este alerta, salvo erro no dia 12 de março, não esqueço as considerações e a pertinência como fez e acompanho bem de perto todas as considerações e de responsabilidade com que tem feito através das suas redes sociais e das suas comunicações públicas nos meios de comunicação social. Por último, mas a tempo, o Dr. Ricardo Batista Leite, que para além de um bom amigo e é também uma grande referência como médico e acima de tudo como alguém que exerce a política com, sob o meu ponto de vista, uma responsabilidade acrescida e não esquecemos o seu recente discurso na Assembleia da República a dizer cancelem tudo, cancelem nomeadamente aqueles afazeres que nunca se pensam que devem ser para cancelar, como os casamentos, os batizados, e eu julgo que essa mensagem ficou a todos os portugueses e eu agradeço desde já ao Dr. Ricardo tudo isso. Por isso, em tempos de... A ideia é estarmos aqui cerca de uma hora de debate,
e a ideia do tema de hoje prende-se essencialmente com o Covid, a medicina dentária e a dimensão política desta pandemia, para onde estamos e para onde vamos. E eu pedia, desde logo, nós sabemos, ao longo destes meus debates que temos realizado, que esta pandemia, além de ser uma questão de saúde, também tem implicações económicas, políticas, e hoje estamos aqui mais para debater aquilo que são o ponto de situação do ponto de vista político. Eu gostaria, se fosse possível, fazermos uma breve ronda daquilo que é envolvimento do ponto de vista da saúde, numa perspectiva económica e também numa perspectiva política daquilo que tem sido esta pandemia e como estamos a atravessar. Eu sei que cada dia que passa nós temos dados novos, temos se calhar momentos em que temos mais esperança, outros menos. No outro dia dizia que o dia tinha sido boas notícias, hoje as ressalvas são um bocadinho mais difíceis em termos, porque os números cresceram, há mais testes, estamos todos a fazer mais testes e os números estão, por assim dizer, a mostrar uma realidade que às vezes não é aquela que estávamos tão certos de ser. E nesse sentido eu dava aqui um pontapé de saída a este debate, talvez pedisse ao Dr. Ricardo Batista Leite, porque os últimos são sempre os primeiros, para dar uma perspectiva nestas três valências. Bom, antes de mais, cumprimento o Miguel Pavão, enquanto organizador desta tertúlia virtual, e agradecer muito o convite e as palavras que me dirigiste, e desejo muitas felicidades também para as próximas iniciativas que sei que tens agendadas. E de facto já percebi que sou castigado por chegar em último, mas faz parte. Cumprimentar de forma especial a Teresa Carneiro, não conheço, mas tenho o prazer agora de conhecer pessoalmente, via virtual, o meu querido amigo Alberto Machado, com quem vamos partilhando as tarefas na Comissão de Saúde Parlamentar, e de forma especial também o meu querido amigo, o professor Adalberto Campos Fernandes, com quem tive sempre um espírito colaborativo e leal, também na Assembleia da República, quando exercia as funções de ministro, e creio que a forma leal e respeitosa que isso foi feito permitiu ainda fazer crescer mais uma amizade que já existia antes e que se perpetua, e portanto é uma honra estar neste painel. De facto, este surto pandémico que nós estamos a viver a nível global, e Portugal infelizmente não é exceção, acaba por ser algo que muitos haviam avisado desde há muito tempo que poderia acontecer. Não podemos dizer que tenha sido por falta de aviso que o sistema de saúde e o sistema político e o sistema económico não se prepararam. Quando nós pensarmos só nos últimos 20 anos a quantidade de ameaças que fomos conseguindo, enfim, desviar com mais ou menos sorte, com mais ou maior astúcia política e de intervenção da saúde pública, mas pensarmos no SARS, pensarmos na gripe aviária, no H1N1, na famosa gripe A, se pensarmos no Zika, se pensarmos no ébola, foram todos sinais de que, de facto, mais dia menos dia, poderia, de facto, surgir uma ameaça com a combinação letal de ter, de facto, uma transmissibilidade elevada com uma morbilidade e mortalidade elevada. E é isso que nós estamos aqui a viver, e creio que todos aqueles que andaram a dizer que isto não passava mais do que como dizia um presidente brasileiro, um resfriadozinho, percebe-se bem que não é. E, portanto, mas é importante dizer isto porque isto atravessa desde a saúde à política. Essa irresponsabilidade de quem fala perante a incerteza, de facto, corre o risco de pôr milhões de vidas em risco. O professor Adalberto Campos Fernandes recentemente lembrava, e bem, e eu tenho usado muito a expressão, do princípio da precaução em saúde pública, que é um princípio fundamental que deve ser usado pelos intervenientes, seja de uma autoridade de saúde, mas seja do ponto de vista das autoridades políticas. Eu diria até mais da parte das autoridades políticas, que muitas vezes não estão tão capacitadas pelo conhecimento e dependem muito daquilo que são as informações que lhes chegam. Naturalmente que, como o Primeiro-Ministro António Costa disse recentemente, é preciso tomar decisões na ausência de dados, ou melhor,
perante quadros incompletos de informação. E eu tenho tido, enfim, a sorte ou azar de estar nas reuniões do Infarmed que semanalmente vão reunindo o conjunto das lideranças políticas nacionais com os especialistas de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde e, no final do dia, contamos com a Autoridade de Saúde para nos dar recomendações, mas quando percebemos que a própria equipa de epidemiologia não consegue chegar a um consenso, compreendemos que acaba no final do dia por ter que ser o poder político a ter que tomar uma decisão. E por isso o tal discurso, o Miguel falava do cancelem tudo, no fundo foi um reflexo também do espírito daquilo que o meu líder partidário, Dr. Rui Rio, e muitos outros apelavam e que foi ficando cada vez mais claro do ponto de vista da forma como tínhamos que lidar com esta ameaça. Não podemos ter nesta fase qualquer quesilha política que servisse de barreira à resolução dos problemas concretos que temos que resolver. Quer isto dizer que nós não criticamos? É evidente que não. Quer isto dizer que não temos às vezes opiniões divergentes? É óbvio que não. Mas é muito diferente ter um espírito colaborativo de construção de soluções perante a necessidade de resolvermos os problemas, tendo por início e fim da nossa missão salvarmos o nosso país e, neste caso, a Europa. Se não tivermos esse princípio, de facto, podemos cair num engodo que outros caíram. Basta ver as consequências desastrosas das divergências políticas que estão a ocorrer neste momento em Espanha, ou as consequências desastrosas que a falta de entendimento, não apenas a nível nacional, mas também entre as estruturas nacionais e regionais em Itália, tiveram ao lidar com esta pandemia. Quer isto dizer que vai correr tudo bem em Portugal porque houve colaboração política? Não. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que foi menos um problema, que poderia ainda agravar mais a situação. O Primeiro-Ministro hoje, com grande humildade, tenho que o reconhecer, disse algo que nós tínhamos dito, de facto, perante os dados, perante os 2 meses de avanço que a China nos deu para nos prepararmos para a chegada do surto, de facto, teria sido necessário termos tomado decisões mais cedo. E essa é uma avaliação que teremos forçosamente que fazer depois, porque o momento em que se tomam determinadas decisões, a forma como tomamos essas decisões, a forma como as estruturas estão organizadas e preparadas para responder perante os desafios, condicionam a morbilidade e a mortalidade que no final do dia importam. E, portanto, neste momento, Portugal, enfim, vemos agora uma grande oscilação, de facto, dos números do coronavírus em Portugal, do Covid-19, mas é preciso, e como dizias bem, Miguel, há aqui uma questão dos testes, que enfim, nós não temos acesso aos dados todos, é algo que temos estado a apelar todos para que sejam disponibilizados. A Direção-Geral de Saúde prometeu que todos os dados serão disponibilizados em breve, numa parte do site que já estará supostamente preparada, e esses dados serão importantes para tomarmos decisões e também para nos informar sobre as razões de determinadas decisões. E também para interpretarmos de forma correta os números. Mas se calhar mais útil nesta fase, na ausência de dados mais detalhados, e nós, digo nós, parlamentares do PSD, temos tanta informação como o público em geral, no que diz respeito a isto. Tudo o que é publicado no DGS é aquilo que nos chega. Olhando para estes números, o mais útil, de facto, é a mortalidade, acreditando que o registro de mortalidade é o mais próximo da realidade, reconhecendo que pode haver aqui falsos ou registros, subregistros em determinados casos. E quando olhamos para a mortalidade, de facto, percebemos que, apesar de tudo, infelizmente, enfim, são quase 500 mortes a lamentar, mas ainda não chegamos ao ponto de disrupção do sistema de saúde. Podemos estar lá perto. E quando olhamos para a Espanha, essa disrupção aconteceu quando atingiram 2,9 mortes por cada 100 mil habitantes. Em Itália aconteceu um pouco mais tarde, à volta dos 5 mortes por 100 mil habitantes. Portugal já ultrapassou a barreira das 3 mortes por 100 mil habitantes e, aparentemente, continuamos a crescer mais ou menos ao mesmo ritmo de mortalidade. Portanto, vamos ver, esperemos que não se esgote. Portugal teve mais tempo para se preparar, de facto, compraram-se ventiladores, vamos ver se há recursos humanos para gerir estas novas unidades de cuidados intensivos. Serão necessários outros equipamentos com máquinas de diálise que também faltam e outros desafios que são necessários ultrapassar,
mas tivemos aqui algum tempo de avanço que esperemos que sejam suficientes para diminuir ao máximo a mortalidade. Uma última nota, porque não quero também monopolizar nesta primeira intervenção, sobre aquilo que falavas do ponto de vista económico, e juntava aqui o económico e social. Há uma coisa que esta paragem obrigatória do globo nos força, é percebermos que, eventualmente, as políticas públicas, de uma forma geral, têm que mudar. Nós vamos ter uma quebra do produto na Europa de 5 pontos percentuais ou mais. Isto é devastador para a nossa região, é devastador perante o globo, e vamos ver nos Estados Unidos um impacto global. Portugal, pela sua fragilidade, tendo uma dívida pública superior a 120%, não tem dinheiro, e, portanto, nem tem forma de ir buscar dinheiro. Vamos agora ter aqui algumas soluções temporárias para o sistema de saúde que a Europa nos vai proporcionar, mas ainda não há sinais nenhumas como é que, no contexto europeu, os mecanismos necessários de solidariedade nos vão ajudar no contexto daquilo que são as consequências económicas e sociais. Nós já somos um país pobre, com muita pobreza e muita desigualdade, que se arrisca a crescer exponencialmente após esta crise. E, portanto, tenho muito receio daquilo que vai acontecer, daí que vamos ter que ter todos um espírito de salvação nacional, de facto, a seguir à crise de saúde, porque a crise económica e social vai ser, e a eventual segunda onda, vão ser os próximos tsunamis que só agora estamos a começar a ver os seus efeitos e vamos ter que ter a capacidade para ultrapassar. Numa nota positiva, a sociedade portuguesa tem-se mobilizado como eu não tenho memória nos últimos anos em torno desta causa. Espero que esse espírito de solidariedade também dentro das comunidades se mantenha, porque pode ser, utilizando essa força intrínseca do povo português, podemos de facto crescer e eventualmente construirmos uma sociedade que esteja menos preocupado com determinadas matérias que se preocupou no passado e termos cada vez mais preocupação, não tanto da doença, numa lógica de sistema de saúde, mas pensarmos cada vez mais na saúde e bem-estar das populações e que essa visão de bem-estar seja transversal em todas as áreas de governação. Obrigado, Ricardo. Eu, sem querer dar aqui destaque a um ou outro orador, eu gostaria que o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, até porque depois é meu interesse e é julgo de todos os participantes que são, diria mas quase exclusivo, médicos dentistas, entrarmos naquilo que nos traz cá, que é relacionamento com a medicina dentária. Mas eu não queria deixar também dar aqui uma noção de reforço ou do contraditório ao seu professor, e também pegando um bocadinho naquilo que tem sido já referenciado por o governo espanhol, e nomeadamente pelo jornal New York Times, relativamente ao papel construtivo que a oposição tem feito, neste caso o Dr. Rui Rio mais especificamente, e também um bocadinho nesta noção se este clima de união nacional e um governo de salvação são também, ou será também para os próximos tempos, a razão de se tomarem grandes medidas que vão para além daquilo que são medidas só políticas, nomeadamente a nível das profissões, e um bocadinho mais para a frente entraremos aí. Depois do seu professor eu entraria mais no campo da medicina dentária e pediria depois ao Alberto e à Célia a vossa participação nesse campo, mas dava agora a voz ao seu professor. Bem, estão-me a ouvir bem? Muito bem, Sr. Professor. Ok. Uma saudação especial ao Miguel, quanto organizador. Uma saudação à doutora Célia Carneiro, que eu também não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que seguramente vamos ficar com a oportunidade agora de nos conhecermos um pouco melhor. E uma saudação aos senhores deputados, ao deputado Alberto Machado, que eu conheço menos bem, mas ao deputado Ricardo Batista Leite, que tenho o prazer de conhecer há muitos anos, antes da política e antes das condições de exercício de funções políticas, e que tem de facto feito nos últimos tempos, sobretudo na fase que estamos a viver, tem dado um contributo muito grande do ponto de vista daquilo que deve ser a intervenção de cada um de nós, agentes ou não agentes políticos, mas profissionais e pessoas que têm uma visão, digamos, mais abrangente da sociedade. Cumprimentar, penso que estão 164 pessoas a ouvir-nos, cumprimentá-los a todos, e nesta altura expressar uma solidariedade ativa pelo facto de muitos estarem sem trabalhar, porque estão em condições, digamos, de lockout, e esperando que esta situação se resolva rapidamente. Bom, eu subscrevo praticamente aquilo tudo que o Ricardo Batista Leite disse, e acrescentaria apenas algumas reflexões. O país teve sorte, em alguma medida, de ter hoje, em primeiro-ministro e em líder da oposição, as duas pessoas que tem.
porque o Primeiro-Ministro tem sido claramente o fator de liderança política ao nível do governo do processo. Inclusive, eu não me canso de repetir que foi ele que, naquela quinta-feira, pós Conselho Nacional de Saúde Pública, assumiu o risco político de fechar as escolas. Ele percebeu, ele teve a intuição política de perceber que nestas matérias não há branco nem preto, há muitos tons de cinzento. E foi determinante o termos fechado as escolas naquela altura e, portanto, esse aspecto é um aspecto que é reconhecido por todos, como é reconhecida a atitude do líder da oposição, e eu diria que são nestes momentos que nós distinguimos o político de conjuntura do estadista, e acho que em ambos os casos nós podemos dizer que o comportamento tem estado à altura no sentido de Estado. Quando estamos em crise sanitária tão grave e com uma crise social e económica anunciada tão grave, não há lugar para a chamada política de fação, a política do pequeno ganho, a política de que tudo serve para nós fazermos marcação uns aos outros. Isso terá o seu tempo, terá provavelmente um tempo que é um tempo mais diferido no futuro, mas agora o que importa é este espírito de seleção nacional. Eu não lhe chamaria de salvação nacional, chamaria de seleção nacional. Nós somos todos Portugal e, por acaso, é o governo do Partido Socialista que está em funções. Podia ser um governo do PSD que estivesse em funções e eu defenderia exatamente o mesmo tipo de colaboração daquela que está a ser feita não só pelo PSD, é justo, também pelos outros partidos, pelo CDS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Bom, dito isto, acompanho também o Ricardo. Aliás, eu tenho comentado, quer pela forma mais informal, quer sob a forma de entrevistas, de que há que ter alguma cautela com o comentário diário sobre a evolução das curvas, porque a epidemiologia e a estatística precisam de tempo e precisam de dados. E precisam também de qualidade dos dados. Eu, entre amigos, já tinha comentado informalmente que esperava a qualquer momento um sobressalto estatístico. Esse sobressalto estatístico, o primeiro, apareceu hoje. Tivemos 1.500, salvo erro, casos novos, o que significa que é uma variação anómala, face à tendência dos últimos dias, provavelmente relacionada com as primeiras consequências do testar, que nós todos defendemos desde o primeiro minuto. Não há nenhum problema em testar. Os países que testaram mais conheceram melhor a realidade e anteciparam melhor. Tomaram decisões com menos risco. Temos os exemplos que não vale a pena repetir. Os países que nos precederam, mesmo na Europa, a Áustria tem feito um bom trabalho e está neste momento a iniciar o phasing out, de maneira que a questão dos testes é importante, como será agora a seguir a questão das máscaras, naquilo que eu chamaria o kit de proteção individual que muitos de nós terão que usar ou ter quando regressarmos à atividade profissional normal. Não estamos, e eu isso tenho insistido muito, e às vezes um ou outro dirigente político naquela tentativa que a política tem, que nós conhecemos bem, de não dar más notícias e de só dar boas notícias, procura cantar um amanhã sobre o qual ainda não há a letra conhecida da canção, nem sequer a música escrita. E isso pode ter um efeito colateral perigoso, porque pode levar a que as pessoas percebam, e aliás há hoje um trabalho do Instituto de Ciência do ISCTE a propósito da compreensão e da percepção da crise, e nós vemos que os mais jovens se afastam muito destas necessidades, digamos, de contenção e de autoconfinamento. Portanto, nós não temos nada a ganho, estamos ainda no princípio deste percurso. Até aqui temos feito quase tudo o que era necessário fazer. Enfim, poderemos ter num ou noutro caso não tendo feito tão bem, mas creio que estamos a fazer, em média, quase tudo melhor do que outros países que nos precederam ou até nos sucederam. Eu não quero falar dos Estados Unidos ou até do Reino Unido, que são exemplos mais complicados. Termino com esta primeira abordagem dizendo o seguinte: a partilha de dados com a comunidade científica torna-se, neste momento, urgente. Ninguém compreende esta dificuldade, ninguém compreende que os dados que estão a ser trabalhados há cerca de um mês e meio não estejam trabalhados em condições de ser partilhados com a comunidade científica corretamente, da forma anonimizada que se pretende e que se pede, para que todos nos possamos ajudar uns aos outros. Relativamente à saída desta situação, porque o Miguel falou do Governo de Salvação Nacional ou da salvação nacional que seria preciso. Nós temos que salvar o país. Eu, há dias, dizia também em nota de alguma ironia, que nós em Portugal parecemos ter estado a jogar o jogo da inglória. Não o jogo da glória, mas o jogo da inglória, porque voltamos todos à casa de partida.
E o pior é que voltamos à casa de partida em condições muito piores, porque esta crise é muito mais avassaladora que a crise financeira de 2008, 2011, e porque, efetivamente, o país ainda não está, apesar de estar melhor do que estava em 2013, 2012, ainda não está em condição de lidar com esta devastação económica que nós temos pela frente. Portanto, unidade, alta política, capacidade de humildade, como o Primeiro-Ministro tem revelado, como o líder da oposição tem revelado, divergir muitas vezes mais de uma forma reservada, como os estadistas sabem fazer, e não expondo a fragilidades do país de uma forma que gere ansiedade no próprio país. E se fizermos isto, eu tenho esperança de que nós, no verão, possamos todos a começar a passar férias em Portugal, porque este é o ano em que os portugueses têm todos que passar férias em Portugal para ajudar as nossas empresas e o nosso turismo a iniciar o seu processo de recuperação. Para os médicos de medicina dentária, uma palavra, como eu disse no princípio, de grande solidariedade e de grande compreensão, porque a maior parte trabalha em condições de alguma fragilidade. Não estamos a falar de um grupo profissional que viva com uma grande largueza, com grandes clínicas e com grande rendimento. A maior parte, sobretudo os mais jovens, depende do trabalho para terceiros e nós precisamos rapidamente de reabrir as atividades e de pôr os profissionais a trabalhar com os seus doentes para que também neste mau tempo possa desaparecer a medicina dentária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Já deu entrada, fez o preâmbulo daquilo que é o tema seguinte e que tem a ver com o impacto desta crise, desta pandemia na medicina dentária. Como o Sr. Professor sabe e focou muito bem relativamente à fragilidade e à vulnerabilidade daquilo que é a minha profissão, a medicina dentária, que se tem vindo a evidenciar nos anos recentes. Eu deixava aqui também uma sugestão, talvez agora ao Dr. Alberto Machado e à Dra. Célia, neste sentido, e eu gostava que fizessem aqui também uma relação, sem querer aqui nenhum regionalismo, porque somos ambos do Norte, mas a falta de meios é notória para a nossa atividade profissional como médicos dentistas, e eu sei que pelo menos o Dr. Alberto e a Dra. Célia exercem a atividade profissional como médicos dentistas. Falta de meios dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, é realmente notória e sabemos que é tão discutida que há autarcas da região norte que se queixam de algum desvio e de algum centralismo desses equipamentos para outras regiões do país que não estão prementes e não estão com tanta necessidade. Dou o exemplo que a norte há cerca de 8.102 casos diagnosticados com Covid, cerca de 224 mortos. Em Lisboa, região do Val do Tejo, 3.451, 72 mortos, e a verdade é que há uma grande denúncia por parte de muitos autarcas a nível do Norte que relativamente à escassez desses equipamentos e que não estão a ser devidamente encaminhados. Sem querer especificar relativamente a isto, eu gostava também que utilizassem um ponto de comparação com aquilo que é a realidade dos médicos dentistas, sabendo de antemão, como nós sabemos e como é evidente, que esta crise e esta pandemia expôs muito bem, que estamos nós muito expostos àquilo que é o risco individual como profissionais de saúde e profissionais médicos, estamos muito expostos. Eu gostaria de talvez ouvir agora o Alberto, se fizeres favor. Muito bem, penso que me estão a ouvir. Antes de mais, naturalmente, começar por agradecer o convite ao Miguel para também poder dar aqui a minha opinião sobre esta temática, mas também gostaria, naturalmente, de fazer um cumprimento especial aos restantes palestrantes, nomeadamente ao professor Adalberto Campos Fernandes e aos meus colegas, embora em situações diferentes, o meu colega deputado Ricardo Batista Leite e a minha colega de profissão, a Célia. Agradecer-vos também por estarem aqui hoje connosco. É importante ouvirmos opiniões diferentes de pessoas diferentes, com percursos também eles diferentes, e isso é enriquecedor do ponto de vista da discussão que podemos ter aqui hoje. Por último, também em termos de agradecimento, naturalmente agradecer também a todos os muitos, e já vão em 175, as pessoas que estão numa sexta-feira à tarde, uma sexta-feira feriado,
estão aqui a assistir a esta conferência. Alberto, só mesmo para quebrar o gelo, costumam ser 400, eu espero que eles estejam em casa, que não estejam fora de casa. Continua, peço desculpa a interrupção. Bom, eu já estava a achar bastante, um número significativo. Ainda ontem, por exemplo, estive num outro fórum em que estavam 80 pessoas, portanto aqui mais do dobro, já estava contente, mas se realmente tens tido e conseguido esse número, estás também de parabéns, e acho que é de continuar este tipo de discussão entre a classe, porque muitas vezes o que faz falta é as pessoas poderem exprimir as suas opiniões e poderem falar um bocadinho e ouvir perspectivas diferentes, porque nós nem sempre temos, ou normalmente, a maior parte das vezes não temos a razão toda, temos alguma, mas depois é preciso ver as coisas de outros ângulos para termos um panorama mais global. Antes de entrar particularmente nas questões da profissão, deixa-me só dar aqui 2 ou 3 notas sobre algumas coisas que eu considero bastante importantes neste momento. A primeira questão é que nós estamos a viver um cenário de ficção científica. E, portanto, eu pelo menos quando era pequeno e via aqueles filmes de ficção científica, e sempre gostei bastante, nunca poderia imaginar que o mundo fosse confrontado com um conjunto de situações que os filmes iam narrando e que nós já temos visto algumas dessas coisas a acontecer. E estas dos vírus, há vários filmes no cinema que falam sobre situações epidémicas deste género. E, portanto, a imaginação do homem, às vezes, está mais à frente da realidade e as coisas depois acabam por acontecer. Efetivamente, isto é algo que ainda está muito pouco estudado. Eu tenho procurado obter alguma informação por parte de epidemiologistas, não só portugueses, mas os investigadores portugueses e epidemiologistas portugueses têm estado naturalmente muito bem neste campo. Julgo que eventualmente só não estarão melhores ainda, porque também não há um número de dados ainda suficiente e, portanto, nós temos apelado para que a Direção-Geral de Saúde possa, o mais rapidamente possível, disponibilizar dados de uma forma massiva, para que, efetivamente, os nossos investigadores e os nossos epidemiologistas possam ir avançando um pouco mais, mas também envolvendo o que se passa no mundo a este nível do estudo da doença. E é certo que há muitas dúvidas pela frente, quer do ponto de vista daquilo que possa vir a ser a nossa imunização coletiva, quer do ponto de vista daquilo que possa vir a ser uma segunda onda, uma terceira onda, e nós não sabemos muito bem como é que isto tudo poderá vir a terminar. E isso, naturalmente, traz-nos a todos um grau de incerteza muito grande, porque estamos em casa, uns com filhos em idade escolar, outros já com netos em idade escolar, estamos todos preocupados com as notícias de ontem sobre como é que vamos até ter recursos, porque se tivermos 2 filhos e só tivermos um computador, como é que vai ser, como é que as aulas, como é que as vamos conseguir conjugar em termos de horários. Portanto, há muitas questões que estão a ser levantadas e isto causa sobre todos nós uma grande pressão psicológica, uma grande tensão, pelo facto de estarmos fechados em casa, pelo facto de estarmos sem rendimentos, pelo facto de termos um conjunto de problemas novos aos quais ainda não conseguimos dar a resposta. Portanto, aqui um primeiro enfoque e um primeiro alerta naquilo que deve ser o trabalho dos epidemiologistas, no sentido de estudarem, de poderem ter esses dados para que eles nos possam propor aos políticos caminhos para que depois os políticos possam fazer a sua parte, que é, naturalmente, tomar decisões em função daquilo que são os caminhos que a ciência e que a investigação vai propondo. E aqui, a este nível, nós começamos, até e ficou célebre, e já foi aqui referenciada aquela frase do Ricardo, com o fecho em tudo. Efetivamente, houve aqui uma reação, até mesmo antes do governo, na própria sociedade, começou já, quando percebeu o que estava a acontecer no mundo,
foram as próprias pessoas que individualmente começaram logo por sua autoiniciativa a começar a fechar alguns estabelecimentos, a começar a ir para casa, portanto todos aqueles que puderam começaram a resguardar-se e depois naturalmente quando a decisão política é tomada de uma forma mais geral, fomos-nos todos confinando na medida do possível em casa, aqueles que podem, há muitos que não podem e que têm que continuar a trabalhar para assegurar os serviços essenciais, mas acho que isso também foi extremamente importante para que hoje, passados já estas semanas, nós pudéssemos estar a ver que a nossa curva não cresce de uma forma exponencial e que vai crescendo hoje um bocadinho mais, mas que vai crescendo de uma forma que pelo menos não é tão gravosa, ou pelo menos não está tão próxima do pior cenário que nos foi avançado e portanto, também aí acho que é um ponto que devemos referir e que devemos focar. Naturalmente, neste ponto, há sempre muitas outras dúvidas que se colocam, nomeadamente se estaremos a fazer ou não o número de testes e efetivamente parece que não estamos. Há aqui só fazer aqui uma ligação com uma medida, estavas a dizer que as pessoas, a sociedade, os experts podem fazer chegar aos políticos, e tu neste momento és um político, que medidas é que podem fazer, que iniciativas é que podem tomar? E eu sei que a Célia fez-te chegar e divulgou junto do partido, do vosso partido, uma iniciativa vinda da sociedade civil, uma petição que envolve e que interessa muitos médicos dentistas. De que forma é que podemos ter essas diligências e essas medidas podem ter impacto num momento como este, que é uma dimensão colossal em termos de medidas políticas e governamentais? Claro, a intensidade legislativa tem sido brutal e naturalmente estando a legislar muito, há sempre alguns erros que se vão cometendo, há sempre algumas franjas que vão ficando menos protegidas e é absolutamente fundamental que a sociedade civil, nas suas mais variadas áreas, vão alertando os partidos políticos e depois naturalmente os partidos políticos também irão fazer pressão junto do governo para ir colmatando estas falhas e ir resolvendo alguns dos problemas que vão acontecendo. Esta crise é uma questão sanitária, naturalmente, mas rapidamente se transformou numa questão económica e numa questão social. E, portanto, este tripé nós não podemos esquecer de nenhuma das partes. Portanto, nós temos que concentrar os nossos esforços na crise sanitária, mas também temos que concentrar os nossos esforços ao mesmo tempo naquilo que é a questão económica e a questão social. E isto está tudo encadeado e nós já temos neste momento uma vantagem, se calhar que eu tenho de estar mais próximo do terreno, pelo facto de outras funções que também exerço, nós já temos neste momento pessoas que estão a passar fome nesta fase. E isto é uma fase ainda muito precoce da crise que ainda vamos ter pela frente. Só que há pessoas... Se me permites, e sem querer interromper, era um bocadinho eu percebo a dimensão social dos problemas. Eu gostaria aqui de tentar evidenciar e se calhar aproveitar que a Célia, como médica dentista, tentar evidenciar também essas carências e estas fragilidades de nós médicos dentistas. Eu sei que a Célia tem funções de variação numa autarquia. Estas duplas funções, obviamente que ela como médico dentista está certamente muito preocupada e pedia-te aqui um bocadinho, Célia, do teu impacto na medicina dentária relativamente a esta crise e aquilo que são, em jeito de desabafo, as tuas preocupações e de que forma é que todos nós, juntos, podemos acautelar e mitigar essas situações. Antes de mais nada, muito obrigada, Miguel, e quero parabenizar-te por esta excelente iniciativa. Quero cumprimentar também os oradores presentes, o Dr. Ricardo Batista Leite, que também não conheço ainda pessoalmente, o professor Alberto Fernandes, e o meu colega Alberto Machado. O tema realmente, de onde estamos e para onde vamos, ecoou muito na minha cabeça, porque também exerço fundamentalmente a medicina dentária. E sinceramente, a meu ver, é muito difícil aquilo que espera a medicina dentária, porque penso que nenhum de nós
nenhum médico dentista e até a nível global ninguém estava preparado para um surto de saúde pública com as dimensões deste Covid-19. Sei que iremos ter de olhar para a medicina dentária de uma forma completamente diferente, até porque a situação a isso o vai obrigar. Vai haver com certeza um antes Covid-19 e um pós-Covid-19. E como há bocado se estava a falar, e também falaste muito bem, estamos em período de reflexão e de consciencialização, haviam já vários epidemiologistas que vinham alertando para a possibilidade de um dia poder surgir uma grande epidemia, uma pandemia, e penso que infelizmente esta não será a única, muitas delas mais poderão surgir e está na altura se calhar de nos começarmos a fazer um trabalho de preparação para depois no futuro conseguirmos minimizar um bocadinho mais os seus efeitos. Partindo para a parte da medicina dentária, que no fundo também é esse o objetivo também aqui debater, em relação à falta de material, que há bocado tu também referiste, existe nitidamente escassez de falta de material de proteção e os médicos dentistas foram dos primeiros a ceder material porque, como toda a gente sabe, nós estamos por decreto obrigados à suspensão da nossa atividade, embora muitos médicos dentistas o tenham feito até antes num sentido de responsabilidade e atendendo aos vários pedidos e de alguns de desespero da falta de material, fomos contribuindo e foram doando material, nomeadamente máscaras cirúrgicas, batas descartáveis, a centros de saúde, a hospitais, a corporações de bombeiros, a IPSS, e posso dizer que ainda agora esses pedidos de ajuda continuam a chegar e existem colegas que estão a fazer encomendas, nomeadamente até de viseiras para oferecer. Claro que me preocupa e muito o futuro da medicina dentária, principalmente porque a maior parte dos médicos dentistas, desde o dia 16, está sem rendimentos, não é? Porque se calhar existirão alguns colegas que até têm outro tipo de fonte de rendimentos, mas na sua grande maioria eu não acredito que isso esteja a acontecer, com a agravante da questão dos sócios gerentes, que não têm direito a apoio. E a minha questão aqui existem também vários casos, nos quais eu também me incluo, em que tanto eu como o meu marido somos sócios gerentes. E parece-me muito injusto nós só termos deveres de pagamentos de impostos, de taxas, de tudo e mais alguma coisa, e não termos direitos absolutamente nenhuns. E isso é verdadeiramente preocupante, porque quando chegar o momento de nós voltarmos ao trabalho, eu, com muita honestidade, não acredito que uma grande parte das clínicas volte sequer a abrir. Eu agradeço. Esse é um bom tema para partirmos desde já, é um tema de muita preocupação para muitos colegas. Eu vejo aqui também no nosso fórum de perguntas e respostas e é um ponto que os colegas têm vincado, porque de certa forma nós somos uma profissão liberal, assumidamente e quase na sua grande maioria privada. Vivemos muito de uma economia de subsistência individual, naquilo que são as microclínicas e clínicas, na sua generalidade. Esta crise expõe estas nossas fragilidades. E nesse sentido, eu sei que houve medidas por alguns partidos que foram sensíveis a esta questão e eu julgo que os médicos dentistas souberam fazer prevalecer isso. Eu deixava a pergunta também, se calhar, ao Dr. Ricardo Batista Leite, para tentarmos criar aqui uma lógica de grupo, mas também gostava de que fosse tentado evidenciar um papel que, sob o meu ponto de vista, é preponderante, que é a função e o contributo dos médicos dentistas para aquilo que são os profissionais de saúde. Eu sou médico dentista e assumo aqui uma lógica de profissional de saúde que não queria evidenciar a profissão mais do que qualquer outra, mas acho que é crucial no nosso contributo e que, sob o meu ponto de vista, até à data, quase passou um mês, não tem sido muito utilizado, um recurso que, sob o meu ponto de vista, ainda está por utilizar. E tenho visto por colegas médicos que estudantes de medicina estão a ser utilizados em hospitais de campanha, nas linhas de apoio ao médico, nas linhas SNS24. Nesse sentido, os médicos dentistas podem ou não ser um bom contributo. Ricardo, queres dar aqui uma nota? Bom, Miguel, antes de mais, obrigado e
uma nota prévia só face àquilo que ouvimos. Eu sou absolutamente solidário na questão dos sócios gerentes das pequenas e microempresas, que é absolutamente crítico encontrar uma resposta. Aliás, depois da legislação sair, o presidente do PSD reforçou isso em vários momentos públicos. Eu creio que continua a haver uma resistência que eu não consigo compreender, equiparar do ponto de vista dos benefícios que os sócios-gerentes destas pequenas e médias empresas poderiam e deveriam ter aos demais trabalhadores, particularmente neste momento, considerando até que o impacto que terá é muito pequeno face ao total e, portanto, eu creio que esta solução forçosamente vai ter que ser resolvida rapidamente. Pelo menos continuaremos a trabalhar para isso. Quanto à questão dos médicos dentistas, de cumprimentar todos aqueles que estão neste fórum, de facto, o impacto, se há setor económico que foi atingido, foi claramente os médicos dentistas. Não é todos os dias que vemos, por exemplo, a Associação Americana de Médicos Dentistas a suspender a atividade por todo o seu território de uma só vez, sabendo das implicações económicas que isso tem e que demonstra bem, até pela geração de aerossóis típicos da vossa atividade, os impactos de riscos, mesmo com todo o equipamento de proteção individual, que comporta para os profissionais e, consequentemente, para os clientes/utentes. Olhando para o futuro, eu creio que, enfim, ou melhor, um passo antes, olhando para o passado, é reconhecido por todos que em mais de 40 anos de SNS nós não fomos capazes de integrar a saúde oral no Serviço Nacional de Saúde de forma universal. É uma falha, de facto, objetivamente, na oferta daquilo que a Constituição prevê. Os caminhos para garantir essa universalização têm sido divergentes. Eu creio que nenhuma das soluções apresentadas por nenhum dos governos até hoje resolveu o problema e, sinceramente, eu acho que as grandes reformas devem ser feitas também tendo em conta a realidade onde nós vivemos, a realidade do país. E, nesse sentido, eu creio que deve-se trabalhar com quem já existe, com quem já está no terreno. E seria assim que faria sentido. O cheque dentista tentou ser um passo nesse sentido, para uma pequena franja da população. Não se pode dizer que tenha sido uma má medida, diria mesmo que poderá ser inspiradora para fazer algo maior e massificado. Não creio que a internalização da saúde oral no SNS será a melhor via. Agora, mais no imediato, eu diria que há um outro desafio que toca naturalmente às clínicas, aos médicos dentistas, que sejam eles proprietários, sejam trabalhadores à conta de outrem, mas que afeta a economia como um todo. E que eu, neste momento do surto, enfim, é uma matéria que eu pessoalmente tenho transmitido às várias entidades e pessoas de direito e continuarei a lutar para que haja um plano de ação para o levantamento da quarentena. Nós precisamos de um plano, passo por passo, se quiserem por degraus, de como é que o levantamento da quarentena vai ser feito. E em que momentos do surto. Porque se nós não tivermos um plano mínimo, ninguém sabe para onde vai. E, portanto, há aqui um fator de esperança, digamos assim, perante o conhecido, em que neste momento nós estamos a lidar com o desconhecido. Por outro lado, montar um plano de ação que seja em modelo de escada, permite-nos, quando o momento chegar, podermos subir um degrau na escada e, se o surto, de facto, agravar-se outra vez, podemos descer outra vez um degrau. Mas há previsibilidade, que é crítico em qualquer setor económico e na gestão de quem tem que trabalhar ou quem tem que gerir, neste caso, uma clínica. A Associação Empresarial Norte-Americana, liderada pelo Scott Gottlieb, que é o antigo comissário da FDA, já fez um documento até nesta natureza. Eu não concordo muito com o modelo, ou melhor, com aquilo que eles propõem dentro do documento, mas concordo em parte com o modelo, que é precisamente este modelo de escada, para as pessoas perceberem como é que vamos andar. Se abrimos parte da economia, se abrimos parte da sociedade, então o que é que acontece a seguir quando o surto continuar a controlar? Se perdermos o controle, como é que voltamos atrás? E depois temos que preparar, de facto, as grandes reformas que serão necessárias, com as dificuldades financeiras inerentes, ou seja, vamos ter que repensar as grandes reformas do país, neste caso em particular na saúde, pensando com os poucos recursos que temos, como é que nós vamos conseguir otimizar os ganhos em saúde.
E aí a saúde oral pode, de facto, ter um papel fundamental e os médicos dentistas, creio que devem ser voz ouvida. Acho que todos nós percebemos, também com esta crise, que se torna cada vez mais relevante. Para além de ouvirmos os doentes, que é algo que muito se diz, mas pouco se faz, eu também acho que é fundamental, e eu creio que esta crise demonstrou de uma vez por todas o papel dos profissionais de saúde. É preciso ouvir os profissionais e é preciso garantir que sejam parte do processo de decisão e que sejam devidamente valorizados, não só de forma remuneratória, mas garantir que o seu papel seja valorizado e, de uma vez por todas, os intermédios do sistema de gestão, do sistema de saúde, não se sirvam apenas como filtros políticos, mas que possam ser dinamizadores e catalisadores das mudanças que precisamos. Sem dúvida. Sr. Professor, aproveito como reforço aqui já a discussão que estamos a ter, recurso dos médicos dentistas, nomeadamente até como agentes de potenciar o diagnóstico e na colheita de exames tão necessários. Por outro lado, gostava também pela sua experiência, que sei que teve como consultor de alguns grupos de seguros e que estão relacionados com a área médica, se esta não é uma altura para limparmos o trigo do joio daquilo que é a medicina dentária e cada vez mais, após esta crise, valorizarmos os profissionais de saúde oral e não aquilo que são as influências económicas do setor da medicina dentária. Bom, muito obrigado. Eu gostava que agora pudesse ter, independentemente depois não falar mais, mas 6, 7, 8 minutos, porque há aqui uma série de questões que foram levantadas muito importantes e eu tenho estado também a ver aqui algumas questões que têm sido colocadas na área das perguntas e das respostas. E, portanto, o Sr. Professor já fez o favor de ir respondendo a algumas. Sim. Agradeço-lhe desde a primeira questão é esta. Antes de irmos às questões sistémicas e a oportunidade da reforma que o Ricardo referia e que eu acompanho, é as questões do dia-a-dia e daquilo que é o sofrimento agudo de um tecido económico do país que não se esgota na medicina dentária. Eu entendo que o Parlamento, os partidos têm que olhar, e isso está a ser feito, há a haver discussões com as organizações profissionais, com a CIP, os parceiros sociais, com as associações, têm que olhar para a realidade económica do país, onde uma grande parte depende de pequenas e microempresas, onde os quais se incluem as clínicas de medicina dentária, e o drama, porque de drama se trata, das pequenas empresas com sócios gerentes, com uma faturação muito pequena, com encargos permanentes e com uma garantia de subsistência até de emprego, que está para além, não suporta 2, 3 meses sem faturação, sejamos realistas, não suporta. Portanto, esta ideia de que a nossa banca é muito utilitarista. Eu não compro o discurso anti-banca moderno de que os banqueiros são todos uns demónios e fazem todos muito mal à sociedade. Acompanhei as medidas de apoio e de sustentabilidade da banca portuguesa, mas a banca não pode ser usurária e não pode, em relação a pequenas entidades e pequenos comércios, numa fase destas, querer fazer aquilo que está habituada a fazer em termos tradicionais. E os governos e a Assembleia da República, e aqui está o espírito de salvação nacional, têm que olhar para estas pequenas entidades, para os pequenos negócios, para a pequena clínica e têm que encontrar medidas onde hajam 2 tipos de intervenção. O apoio à tesouraria e aos encargos, e, do outro lado, a suspensão de pagamento dos impostos, do pagamento do leasing dos carros que muitas das empresas têm para fazer funcionar a sua atividade durante algum tempo até a economia começar a respirar. Bom, dito isto, sugiro a todos que, através das associações socioprofissionais, as próprias ordens profissionais, mantenham a pressão e o diálogo com o Governo, com a Assembleia da República, com os partidos, porque tem que ser encontrada com urgência uma solução para este tipo de pessoas. Depois, sobre a questão da dimensão da saúde pública da rede de médicos dentistas, ela é fundamental que, à semelhança das farmácias, possa integrar um dispositivo alargado. Quer dizer, nós só às vezes em cima das dificuldades é que damos conta do que temos entre mãos. Ora, a medicina dentária pode e deve ser integrada num complexo estratégico de saúde pública, nos programas de vigilância, de monitorização e de controle epidemiológico, quer pré, quer pós-pandémico. E isso não custa dinheiro, custa apenas um exercício de cooperação e de colaboração com uma profissão que interage, talvez, daquelas que interage com o maior número de pessoas ao longo do ano. Finalmente, em relação à reforma. Bom, o Ricardo falou do cheque dentista,
e o Miguel falou do esforço que eu fiz com o meu secretário de Estado adjunto, o Fernando Araújo, para trazermos, ainda que de uma forma incipiente, para dentro do sistema, algumas equipas de saúde oral e alguns profissionais. Se me perguntam se o que eu desejaria ter feito era tê-los em subcontrato, eu digo claramente que não. O que eu queria naquela altura e quero hoje, o meu entendimento, é que o Serviço Nacional de Saúde deve integrar no seu plano de carreiras a carreira de medicina dentária com médicos que entram para a carreira e desenvolvem dentro do SNS. Isto não significa uma visão estatista do sistema e não significa sequer o fim do cheque dentista. Significa que o SNS terá um pilar público que responderá a um conjunto definido de necessidades, provavelmente 10 necessidades mais prementes e mais de interesse público, e o Estado deve continuar a fazer, como faz agora, aliás, noutras áreas de especialização médica ou de saúde, outras profissões de saúde, deverá ter acordos que podem ser mediados através do cheque dentista, que aliás é uma expressão pouco feliz, que eu nunca gostei da expressão cheque dentista, mas enfim, da convenção, do exercício de convenção complementar à componente pública. O desafio que eu deixo aqui, e agora é fácil de fazê-lo porque eu não estou em atividade política no governo, mas o Ricardo e o Alberto Machado estão no Parlamento, é que nesse exercício de reforma procurem um consenso no Parlamento que faça incluir, à semelhança de outras profissões de saúde, como por exemplo os nutricionistas, os psicólogos, que ninguém discute a utilidade e a vantagem de estarem dentro do Sistema Nacional de Saúde, que ainda por força de razão maior, porque responde a uma necessidade constitucionalmente não satisfeita. Aí é verdade, o Ricardo disse-o há pouco, nós não estamos a respeitar o 64º artigo da Constituição da República porque não estamos a garantir uma cobertura universal, geral e tendencialmente gratuita em saúde oral. Começámos com o cheque dentista, começámos no tempo em que eu estive no governo com a fixação de alguns médicos dentistas em alguns centros de saúde, mas é preciso agora, num momento de crise, dizer que uma das reformas do SNS passa por ter a coragem de considerar que dentro do SNS deve haver uma carreira de medicina dentária integrada e não subcontratada. Não vai responder aos 10 milhões de portugueses, mas aí teremos também, como temos noutras áreas, a patologia clínica, na imagem, etc., teremos naturalmente acordos de convenção e convenção com terceiras entidades. Dito isto, eu creio, como o Ricardo referiu, que o phasing out, que a Áustria está a preparar muito bem, deve permitir ou deve elencar nas suas prioridades a reabertura das clínicas de medicina dentária. Com proteção individual dos profissionais, com proteção dos utentes, com protocolos de segurança que são fáceis de construir com a vossa ajuda, e deve-se também fazer este exercício do ponto de vista estratégico, é que a medicina dentária deve incorporar o dispositivo global da saúde pública. Eu estarei ao vosso lado, disposto para ajudar, porque eu acredito desde há muitos anos, e não tem mal nenhum eu dizer que não tive condições financeiras no governo, toda a gente percebeu isso, para conseguir integrar esta carreira nova dentro do SNS. Isto é um facto. E a responsabilidade é minha e seguramente também do professor Fernando Araújo, que connosco lutou muito por esse objetivo. Mas está na altura, agora que os países perceberam que afinal os serviços de saúde são precedentes para que a economia se desenvolva e toda a gente percebeu no mundo que considerar a despesa em saúde uma maçada, uma despesa inútil, um desperdício é um erro estratégico, então estamos talvez no bom momento que num consenso de parlamentar se faça a proposta de incluir os médicos dentistas com uma carreira que se desenvolve e cresce dentro do Sistema de Saúde e que é partilhada com outros agentes que trabalham fora do SNS, porque eu acredito que nem o sistema tem condições para incorporar a qualidade dos médicos dentistas, nem será provavelmente bom que haja uma carreira unificada e que não seja possível também corresponder à prática privada com algum mecanismo de convenção com o próprio Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e aproveito para dizer que esta gravação deste debate vai estar disponível. Eu aproveitava também para reforçar que o que está aqui a ser dito tem um impacto muito grande para a nossa classe e não esqueceremos as palavras que nos disse, que estará ao nosso lado para essa batalha e para essa carreira, essa discussão dessa carreira que está prometida e que seguramente almejamos que seja alcançada. Nesse sentido, falamos hoje muito de valorizar os médicos e que esta crise traz isso. No fundo, nós não somos um bem supérfluo, nós somos um bem necessário, premente e que a população
e os decisores políticos têm que valorizar cada vez mais. E eu tenho usado, o tempo voa, está a voar, mas eu tenho usado aqui um método de participar e alguns colegas poderem participar nestes debates. Eu ia pedir ao Dr. Paulo Miller que fizesse aqui uma breve, ele está-me a escrever aqui, eu pedia-lhe se o Dr. Paulo Miller já está disponível para fazer a sua questão, até para tornar o debate menos monótono e para e termos aqui uma interação com os nossos participantes. É difícil também, desde já, responder a todos os 200 participantes que estão aqui, quase 200 participantes. Muitas perguntas vão ficar por expor, mas certamente o Dr. Paulo Miller vai fazer aqui uma pequena reflexão. Ora, muito boa tarde a todos e aproveito para cumprimentar todos os oradores e todos os presentes, na pessoa do Miguel Pavão, que em boa hora decidiu promover estes debates. Nós temos estado a ouvir com atenção todos os oradores e muitos factos são importantes. O que eu tinha pensado, e a minha questão vai no sentido disto, é que o Estado impediu e bem as clínicas e os consultórios de medicina dentária de exercerem a sua atividade com o fim de salvaguardar a saúde pública, limitando a sua atividade a situações de urgência comprovada e à existência de meios, EPIs, adequados para esse fim. E nós sabemos que esses meios são raríssimos. Como já foi referido, na grande maioria das situações, excetuando alguns grandes grupos ou franchisings, a medicina dentária é exercida por micro ou pequenas empresas com o intuito de que apenas com o exercício diário da sua atividade geram a liquidez necessária para que mensalmente consigam honrar os compromissos, quer com o Estado, para com os funcionários, fornecedores, para além das muitas taxas e certificações e os custos com consultores a que estamos obrigados, tendo ainda, para além disso, de retirar o necessário para a subsistência do próprio profissional de saúde. Assim, a responsabilidade do Estado terá de estar intrinsecamente ligada à tomada de medidas capazes de assegurar a sobrevivência e a manutenção deste setor privado que, como não podemos esquecer e também já foi referenciado, ao longo do tempo tem vindo, a expensas próprias, a suprir e colmatar a obrigação do Estado na grave lacuna existente no Sistema Nacional de Saúde de prestação de cuidados de saúde oral à população. E não poderá ser, através de empréstimos bancários geradores de elevados encargos, que esta importante questão de sobrevivência de todo um setor seja resolvida. O Estado tem de ser sensibilizado e estar sensibilizado para a responsabilidade, que é sua, no apoio a este setor. Para além do que foi dito, como creem que, de uma forma objetiva e prática, isso poderá ser feito. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Deixaste já aqui mais uma nota, um reforço àquilo que tem vindo a ser a nossa discussão. Ricardo, alguém quer expor aqui um ponto de vista rapidamente? Eu posso dar aqui algumas luzes sobre esta matéria. Eu pedi só uma questão. Estamos a exceder a 1 hora de debate, mas atendendo à participação, sei que isto vou tentar ser o mais sintético possível. O vosso tempo. Mas vou tentar ser o mais sintético possível relativamente às questões que foram colocadas. Relativamente à questão da utilização dos médicos dentistas no apoio ao SNS, nesta fase, eles poderiam efetivamente estar a ser usados já na linha da frente, mas a sensação que eu tenho, até pela relação que tenho aqui direta com o Hospital de São João, é que, felizmente, nós ainda não avançamos para um nível de pandemia em que seja necessário recrutar outros profissionais de saúde. E, portanto, aquilo que tem estado a acontecer é que os recursos do SNS, felizmente, têm estado a ser suficientes e, portanto, mesmo, não sei se viram nas notícias, houve uma série de médicos e de enfermeiros já aposentados que se disponibilizaram, alguns foram alocados a call centers, mas o Sistema Nacional de Saúde ainda está a conseguir, por si, conter. E, portanto, julgo que, naturalmente, se isto evoluísse de uma forma mais gravosa, poderia e deveriam, naturalmente, os médicos dentistas também serem chamados ao apoio ao SNS. Relativamente às questões que também foram colocadas, a falta de equipamento de proteção individual, efetivamente, ele é uma realidade, tem vindo a chegar ao longo das últimas semanas bastante material, mas ainda não chegou às clínicas dentárias, aos médicos dentistas. Eu sei que a Ordem fez seguir um inquérito e disponibilizou algum, mas manifestamente insuficiente para aquilo que é
as nossas necessidades, quando, como aqui também já foi referido, a maior parte ou muitos médicos dentistas colocaram logo numa primeira fase os seus materiais ao serviço do SNS, doando esse material. E, portanto, há aqui algo que precisa rapidamente também de ser reposto. O layoff também foi uma questão que foi aqui colocada para os sócios gerentes e para os empresários em nome individual. É uma injustiça que a lei tem. Ela já foi revista algumas vezes. Esta última revisão permitiu que os sócios gerentes, sem funcionários e com volume de negócios até 60 mil euros, pudessem recorrer ao layoff. Ora, naturalmente, isso não se aplica às clínicas dentárias, porque todos nós temos pelo menos uma assistente, quanto mais não seja nas clínicas mais pequeninas. E, portanto, é algo que, como eu dizia há pouco, todos nós nos devemos envolver para fazer uma pressão muito alta junto do governo para que isto volte a ser revisto e venham a ser incluídos as pequenas e microempresas que são absolutamente cruciais no nosso país, porque são a esmagadora maioria, e aqui há uma proposta muito clara de incluir as micro e pequenas empresas com volume de negócios de 200 e de 500 mil euros, respectivamente, para que elas possam também, e os seus sócios gerentes possam também ter a proteção que têm naturalmente que ter. Obrigado, Alberto. Deixa-me só aproveitar as tuas palavras pelo seguinte, porque acabaste de dizer que todos nós somos importantes para nos envolver e para fazer chegar mais além. Eu ia-te pedir aqui para dar a voz a uma colega, eu prometi-lhe, é uma colega jovem. Eu tenho esta tendência de sempre estar do lado daqueles que são mais vulneráveis, e os jovens neste momento acabam por ser muito vulneráveis relativamente a esta crise. A minha classe profissional, 75% dos médicos dentistas têm menos de 45 anos. Há uma grande percentagem de jovens recém-licenciados a exercer a profissão e que estão, por assim dizer, desprovidos e a enfrentar um futuro nada animador. Eu ia pedir à Filipa Simas, que escreveu uma carta, tomou aqui uma participação que começou a ser individual, mas depois foi coletiva e teve grande expressão na classe. Foram vários colegas, mas de certa forma já foi aqui dito que nós temos que ter voz, nós temos que ter força corporativa, mas acima de tudo esta vigilância, esta determinação vem com pessoas com garra, e eu julgo que a Filipa é uma dessas colegas com garra. Filipa, queres dar aqui rapidamente um minuto, pedia-te. Ok. Olá, boa tarde, estás-me a ouvir? Muito bem. Sim. Ok. Antes de mais, obrigada por esta participação. Vou só fazer aqui uma breve apresentação para perceberem o contexto da carta. Eu escrevi uma carta que redigi e dirigi a várias entidades, como o Presidente da República, Primeiro-Ministro, vários partidos políticos e inúmeros órgãos de comunicação social, passado uma semana de ver a nossa atividade suspensa e notar alguma inércia por parte dos nossos órgãos representantes. Nessa carta questiono o apoio miserável da Segurança Social e as medidas populistas que tomaram, como linhas de crédito, adiamento do pagamento da Segurança Social, medidas estas que, a meu ver, e como já foi dito, acho que levarão ao sobreendividamento, não é? E encerramento de várias clínicas. Gostaria de aproveitar a ocasião para vos questionar, tal como a colega Célia já colocou essa questão, relativamente aos apoios miseráveis ou inexistentes para os sócios gerentes, que já foi referido, para recibos verdes e para os colegas mais novos que neste momento se encontram no ano de isenção da contribuição para a Segurança Social. Se não concordam que devíamos ser equiparados com os trabalhadores por conta de outrem, por exemplo, ter as mesmas regalias, não é? E já agora outra questão, pegando um bocadinho no que o Miguel também referiu há bocadinho, que se cartas como a minha, se eventualmente terão algum impacto nas decisões governamentais que vamos vendo ser tomadas. Obrigado, Filipa. É um bom ponto. A iniciativa individual tem ou não tem impacto? Eu sei que estão aqui pessoas que já tiveram grandes responsabilidades, o seu professor foi ministro. Até que ponto uma carta de um colega jovem que expõe pode ou não influenciar e ter feedback, ter eco naquilo que são os decisores políticos? Somos todos portugueses? Somos todos importantes ou não, Sr. Professor? Olha, eu cumprimentar a Filipa Simas e dizer-lhe que eu acho que sim, eu acho que o país, apesar de ser um país pequeno, está muito refém de uma estrutura orgânica que está muito estabilizada há muitos anos. Muitas vezes os atores são durante muito tempo os mesmos. E, portanto, há lógicas que se estabelecem que criam uma espécie de status quo
que não é dinâmico e que é muito baseado em equilíbrios e em compromissos que não servem ao interesse comum. Quando aparecem gritos de alerta de fora, bem feitos, que até mobilizam aqueles agentes que não estão organizados em nada, que não fazem parte de partidos, que não estão inscritos em sindicatos, isso muitas vezes é um trigger que faz despolutar movimentos e que depois as forças políticas e as associações acabam por ter que acompanhar. Portanto, eu espero que aquilo que as Filipas Simas possam fazer, não só na medicina dentária, mas noutras áreas, feitas com inteligência e, sobretudo, dando voz ao sofrimento das pessoas, porque, repare, nós todos perdemos a razão quando nos agredimos verbalmente, quando nos insultamos, quando fazemos do confronto uma questão pessoal e muitas vezes uma questão até de radicalismo na atitude. Mas é preciso que a sociedade civil seja um contraponto eficaz e efetivo ao establishment. E Portugal, sendo um país pequeno, tem uma tradição que é, às vezes, muito negativa do establishment, que é business as usual. Ora, novos problemas precisam sempre de novas soluções. Nós temos aqui 2 deputados jovens, têm a obrigação de desinquietarem os respectivos grupos parlamentares, as lideranças, e de serem porta-vozes das pessoas que cá fora dizem coisas que fazem todo o sentido. Nós temos filhos, temos sobrinhos, temos pessoas que estão nesta situação e, portanto, o que eu lhe posso dizer é que a Filipa não sinta que o seu esforço é inútil e o Miguel também, com outras pessoas, serem capazes de forçar a porta, porque às vezes há uma tendência grande de que as instituições que estão há muito tempo no terreno não querem. Eu usava uma expressão às vezes da brincadeira com o Pedro Pita Barros, que nós somos amigos, e o Ricardo também, a propósito daquilo que é a apreciação dos problemas, é que pior que um político ou um perito que diga coisas erradas é ter um político ou um perito que com vestido preto eu nunca me comprometo. E isso nós temos que evitar e, Filipa, parabéns e força para essa luta. O seu vestido é bem bonito, não é preto. E, portanto, coragem. Miguel, muito obrigada, muito obrigada. É uma boa analogia. Célia, rapidamente, sim. Se tu me permites, eu quero também dar os parabéns à Filipa, eu também li a carta dela e realmente nós temos que fazer com que olhem com outros olhos para a medicina dentária. Eu acho que isso é fundamental, porque realmente a nossa profissão está completamente desprotegida. É uma profissão que, e depois é assim, vamos ser práticos, ninguém é capaz de sobreviver fazendo verdadeiras urgências inadiáveis, como eu já disse há bocado. É fundamental que o Governo também, se calhar, a meu ver, e não sei se concordarão, adote neste momento medidas adequadas para a medicina dentária e lembrar mais uma vez que nós estamos suspensos pelo Governo de trabalhar. Há muita gente que não vai ter outro meio de subsistência e também, já agora também, lá está, eu concordo com aquilo também que o professor Adalberto Campos Fernandes falou, na redução de algumas taxas, de outras situações, mas agora também nos apoios que não nos endividem ainda mais, como a Filipa também muito bem referiu, e depois não esquecer também que, como se falou há bocado também dos grandes grupos, infelizmente esses grandes grupos exploram os médicos dentistas, alguns recibos verdes a ganhar 15%, e depois uma coisa que me incomoda profundamente é que esses, muitas das vezes, quando têm problemas e têm até dívidas de milhões, é-lhes perdoado, voltam com novas administrações e continuam a fazer o mesmo, explorando os médicos dentistas, pondo em risco, inclusive, também a saúde dos próprios pacientes, porque também não lhes fornecem sequer os recursos que deveriam de fornecer. Para não falar, se me permites também, já agora outra situação que eu vou aproveitar, enquanto agora posso falar, na relação das seguradoras, que chegam a ser abusivas, a oferecer tratamentos dentários gratuitos. Muitas dessas seguradoras agora também, pelo que eu sei, andam também a fazer também, a investir em clínicas e mais uma vez explorar os jovens médicos dentistas, que é uma situação que de facto a mim também me preocupa bastante. E também quero deixar aqui já agora também uma sugestão, para além das medidas específicas que eu acho que devem ser criadas, e o Governo deve olhar com carinho para essa situação de criar medidas específicas para nós médicos dentistas neste momento, que vimos o nosso rendimento ser de uma forma abrupta
cortada, em relação ao recurso, utilizar mais os médicos dentistas. Aquilo que eu propunha, porque é que não criar centros de urgência que tenham postos de atendimento em espaços que já estejam preparados, como por exemplo em centros de saúde, em hospitais, etc., com médicos que se disponibilizem para atender os pacientes. Ou seja, centros de atendimento de urgência que sejam específicos para médicos dentistas, que permitam até com rotatividade, que eu tenho a certeza absoluta que muitos deles estariam dispostos também a contribuir. Obrigado, Célia. Eu aproveitava só, nós tínhamos aqui um conjunto de perguntas que vão ficar por responder. Eu prometo que um dos próximos temas será exatamente este, enquanto não existir vacina. Eu tinha falado com os oradores que não estenderia mais do que 1 hora este debate. Este é um tema forte, que diz muito respeito aos médicos dentistas, e eu durante a próxima semana irei desencadear um novo debate acerca deste tema, um tema que o timing está a chegar relativamente àquilo que é a imunidade e testar a imunidade, e nós como profissionais de saúde, que estamos muito expostos, médicos dentistas, devemos ou não ser também um grupo a priorizar neste teste e de certa forma a controlarmos e monitorizarmos a imunidade e eventualmente o impacto que ela poderá vir a ter, porque cientificamente ainda não há nada especificamente sobre isso. Aproveitando aqui um bocadinho das palavras da Célia, e já em jeito de despedida, eu diria que esta crise, se tem aqui alguma vantagem, dizem que ela tem uma vantagem ecológica, uma vantagem ambiental, veio para purificar o ar, e eu diria que veio também, ou poderá ser também uma oportunidade para purificar algumas das profissões, e nesse sentido, acho que a nossa profissão, como médicos dentistas, poderá ser purificada, poderá ser valorizada e dependerá, obviamente, muito dos médicos dentistas, dependerá muito da voz que temos, mas acima de tudo desta nossa acutilância e desta nossa irreverência como classe, como uma profissão e a nível coletivo fazermos sobressair o interesse e a necessidade dela. Eu, sem mais delongas, gostava apenas de agradecer a participação de todos, gostava mesmo de vos dizer que o debate e as perguntas não ficam todas por esclarecer, é óbvio, mas julgo que foi um debate muito produtivo, deve-se muito à capacidade e aos intervenientes, aos oradores, e obviamente temos aqui nas perguntas e respostas um conjunto de colegas com muita pertinência a fazerem questões, que olhamos para elas, verificamos, fomos seguindo algumas das suas tendências e, como hoje o seu professor Adalberto disse, deixo-vos um último apelo nesta período de Páscoa, um apelo à necessidade de continuar a resistir. Isto no fundo é uma quarentena, mas é uma grande maratona e como nós sabemos não são os 2 primeiros quilómetros mais difíceis na maratona. O meu apelo é essencialmente para, antes de desejar uma boa Páscoa a todos, é que nos vamos manter resilientes, mais fortes e se superarmos certamente vamos ficar seguramente melhor. E deixar-vos ainda um último apelo que na próxima semana iremos ter, na próxima terça-feira, como foi prometido e pedido por muitos colegas, um webinar, assim já mais específico, já mais pedagógico sobre a utilização da EPIs, com a professora Maria do Carmo Lessa do Hospital de São João e que nos vai dar uma formação sobre isso, ficando também já aqui em aberto os próximos debates. Agradeço a todos e desejo-vos uma Santa Páscoa e agradeço o tempo e a disponibilidade que tiveram para estar aqui com um grande reconhecimento que julgo que as mensagens que já estão a chegar tornaram muita utilidade e muitos desafios deste debate que estou a promover. Muito obrigado a todos e uma boa Páscoa. Obrigado. Obrigada. Boa Páscoa.